Glória a Deus, aleluia, como Deus tem sido bom e fiel. Eu sei que você que está em casa hoje, está ali, com certeza com o coração, uma expectativa em Deus, de que com certeza hoje Deus tem algo para ministrar ao seu coração, ao meu coração, e eu sei que com certeza Deus vai falar muito, muito mesmo. Aleluia. Então, queridos, como a Clara já até mencionou aqui, né? Nós estamos hoje e o próximo final de semana, crendo que em nome de Jesus esse decreto aí vai mudar, né? A bandeira vermelha que vai reinar é a bandeira do sangue de Jesus sobre toda essa pandemia, sobre toda essa enfermidade que o Brasil e o mundo e a nossa cidade, né, o nosso estado tem sofrido esses dias, né? Então eu sei que nós vamos poder reinar com o Senhor, decretando, declarando essa vitória cada vez mais aí em nome de Jesus. Mas antes de começarmos esse momento aqui, gostaria que você estivesse aí na sua casa, curvasse sua cabeça e vamos estar orando por esse tempo da palavra, que eu sei que com certeza será um tempo de bênção sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Senhor nessa manhã, nesse dia, te glorificar porque sabendo que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Senhor, eu oro por cada família que está nesse momento ouvindo, né, a tua voz, cultuando ao Senhor ainda aqui da sua casa, que o Senhor invada os seus corações nesse dia, que possa ser tocado pela manifestação da tua presença e da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre uma palavra intitulada De Volta para o Passado. De volta para o passado. Como assim? Eu já ouvi falar de volta para o futuro, filme, tudo, né? Mas agora de volta para o passado. E geralmente quando a gente fala de passado, a gente sempre ouve alguns questionamentos que dizem assim: ah, passado é passado, não fique falando essas coisas. Ah, quem vive de passado é museu. Ah, as coisas do passado, deixa para lá. Para que ficar lembrando de coisas do passado? Realmente, se dependendo do contexto, existem momentos que nos remetem ao passado, e não são bons. Por quê? O passado ele tem momentos bons, ele tem momentos ruins, tem lembranças de alegria, tem lembranças de tristeza. Então, quando nós associamos ao passado, realmente a nossa tendência é dizer assim, passou, chega, né? Já foi. Então, ninguém quer estar lembrando do passado. Mas nós vamos estar vendo aqui um momento onde um profeta, um grande homem de Deus, vivenciou a situação onde ele precisou enfatizar o passado, onde ele precisou, foi a forma como ele se reergueu no Senhor, quando ele trouxe à memória coisas, momentos do passado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, aí em casa. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Lamentações 3, a partir do versículo 18 ao 21. Diz o seguinte: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Em outras versões, a gente ouve, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, o profeta Jeremias estava vivendo num contexto de aflição. Ele começa falando, todavia, por isso digo, meu esplendor já se foi. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Ele começa falando sobre um tempo em que ele estava vivendo,
um tempo de aflição, um tempo de amargura, um tempo em que o povo estava vivendo fora da vontade de Deus, um tempo em que o povo vivia uma quebra de aliança. Qual era o contexto? Era um contexto onde havia a queda de Jerusalém pela Babilônia, onde o povo, onde os judeus, eles eram torturados, onde eles eram levados cativeiros, onde eles eram mortos. E isso com uma permissão de Deus, porque o povo estava longe de Deus. E o profeta, olhando aquela situação, ele começa a se deparar como ele vivia aquela aflição. Povo longe de Deus, sendo perseguido, sendo como se fosse vítimas, não, mas tomados pelo poder da Babilônia. Então, imagina ali, e o contexto em que ele estava era um contexto de aflição. Embora ele estivesse vendo aquilo, ele não era conivente, porque o que mais ele estava querendo naquele momento era fazer com que o povo voltasse a lembrar da sua aliança com o Senhor. Como o tempo, às vezes, né, nós vamos vivendo e passando, e quando menos esperamos, nós também passamos muitas vezes por situações, por dificuldades, embora em outro contexto, mas aqui era um contexto assolador para aquele tempo. Mas ele começa a enfatizar o quê? As lembranças. Ele começa ele para e pensa. De um lado, Jerusalém sendo destruída com o povo por causa da sua falta de vida com Deus, quebra de uma aliança. De um outro, o profeta lutando para que houvesse uma aliança, um retorno para com o Senhor. Mas ele para e pensa e diz, opa, existe algo que pode me deixar forte nessa situação. E ele enfatiza, porque ele diz, lembro-me. Ou seja, as lembranças, elas estão aqui na nossa caixa da memória, né? Então, você consegue lembrar de coisas na sua vida, na infância, na adolescência, na sua juventude, né? Se você já é uma pessoa bem de idade, na fase adulta, casamento, filhos, netos e quem sabe até bisnetos, você consegue lembrar de fases na sua vida. Mas ele enfatiza o quê? Eu lembro-me. Eu lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele não somente fica naquilo. Eu lembro de toda a dor, eu lembro de tudo aquilo que eu passei, eu lembro de todas as aflições. Eu lembro do povo sendo levado, porque você vê isso a partir do versículo 1 até o 18, você consegue ver momentos onde o povo estava vivendo esse tempo de aflição, por escolhas deles. Mas ele diz, eu quero trazer à memória, eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança. No tempo que estamos vivendo hoje, sabe, queridos, às vezes nós somos tendenciados, mesmo conhecendo a palavra, diante dos desafios, diante das lutas, das aflições. Quantas pessoas têm vivido tempos de aflição? Dias de desespero, dias de angústia, famílias, entes queridos se perdendo. Há um ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, 1 ano e alguns 2 meses, 3 meses, eu pensava, meu Deus, essa pandemia, nossa oração que passe, que em nome de Jesus, e oração dia e noite, dia e noite, dia e noite, para que haja proteção, para que haja cuidado, para que haja livramento, para que Deus proteja a nossa casa, Deus proteja a nossa família. E essa semana, sem menos esperar, nós fomos surpreendidos, eu fui surpreendida, né, na nossa família, que um tio meu, né, irmão do meu pai, faleceu por causa do Covid. Em estado rápido, em menos de uma semana. Então, você pensa assim, acontece com todo mundo, e às vezes não aconteceu comigo. Mas eu posso dizer que mesmo diante da dor de ninguém querer perder um ente querido, ninguém querer perder um parente, um irmão, um tio, um primo, nenhum momento nós precisamos deixar com que esse tempo de aflição, esse tempo de angústia, nos paralise diante das adversidades. A gente precisa olhar e voltar à nossa caixa da lembrança e dizer, eu preciso alimentar os meus pensamentos, eu preciso alimentar aqui dentro de mim com aquilo que me traz esperança. E o profeta começa
para e pensa de que eu preciso alimentar, eu preciso. Mas o que ele pode nos ensinar aqui, vendo com ele algumas áreas em que ele enfatiza bem, em que nós devemos trazer à memória. Olha só o que a Bíblia fala. Primeira coisa que nós temos que trazer à memória é as misericórdias do Senhor. No versículo 21 ao 26, ele diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ele consegue lembrar dos momentos em que a mão poderosa do Senhor, em que o grande amor de Deus, em que as misericórdias do Senhor se fizeram presentes. Momentos em que eles passaram, porque o povo de Israel, como nós já vimos aqui, já estudamos, já tivemos séries sobre a trajetória desse povo, mas ele para e pensa, as misericórdias do Senhor, o grande amor, porque é isso, as misericórdias é um amor, é uma graça liberada a mim e a você, um amor tão grande da parte de Deus, onde ali ele se manifesta e ele começa a lembrar, as misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Eu quero trazer isso na minha memória. Isso me dá esperança quando eu lembro que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumida. Ele para, pensa, enfatiza, como é bom poder lembrar disso. Aí ele diz, renovam-se cada manhã, é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Ele associa o amor de Deus, ele associa a misericórdia de Deus, ele associa a graça de Deus e diz, ele é a minha esperança. Ele é aquele que pode me sustentar. Ele é aquele que pode, isso que eu tenho que alimentar meus pensamentos, as misericórdias do Senhor. Nessa manhã, nesse dia, se renovaram a meu favor. Esse coração, queridos, esse pensamento precisa estar aqui, cravado na nossa mente, no nosso coração, de que é o nosso Deus, em nenhum momento, em nenhuma circunstância irá nos desamparar. Embora aquele povo estava vivendo tempo de tortura, de aflição, mas ainda assim, poderia muito bem Deus eliminar de uma vez por toda aquele povo, mas Deus sempre nos dá a segunda chance. Deus sempre olha para mim, para você e diz, eu vou dar uma chance para ele e para ela. Sabe por quê? Porque eu o amo. E em tempos de aflição, em tempos de angústia, nós precisamos parar e pensar, meu Deus, eu quero alimentar a minha memória com a esperança no Senhor, lembrando que é as misericórdias dele que me sustenta todos os dias, que são as misericórdias dele que me dão forças para caminhar, para viver cada dia, cada momento. E ele enfatiza bem sobre isso, valorizando essa porção de Deus. Mas o que seria então, pastora? Quando ele fala sobre essa esperança, sobre esse sentimento. Sabe, às vezes nós precisamos entender que nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo que Deus sempre nos dá uma oportunidade todos os dias de avançar, de crescer, de ser usados, de vivenciar, de desfrutar de projetos, de bênçãos. Mas às vezes nós olhamos mais para as dificuldades, nós olhamos mais para aquilo que se estão falando, nós damos ouvidos mais para as vozes das aflições, mais para as vozes das dores, mais para as vozes das mortes, mas esquecemos que Jesus é a ressurreição e a vida, que onde há morte Ele trará a luz, trará a vida, onde a escuridão trará a luz. Nós precisamos enfatizar isso, sermos fortes nisso. Por causa de quê? As misericórdias. As misericórdias do Senhor. Essa é a causa de não sermos consumidos. Ele enfatiza como é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam.
É tão difícil, às vezes, buscar ao Senhor em tempo de aflição, né? Em tempos de angústia, em tempos de dor. Às vezes você olha assim, eu não tenho forças. Não tenho forças, mas quando você volta para o passado e você lembra dos momentos que você já viveu de dor. Talvez no passado, lá atrás, você perdeu um ente querido, não para o Covid. Lá atrás, você perdeu um familiar, um amigo, não para essa enfermidade que está assolando o mundo no momento, mas foi lá atrás. E quando você volta e você olha, você diz, naquele tempo, lá atrás, eu poderia ter perdido o meu foco, mas a misericórdia de Deus me alcançou. O favor de Deus me alcançou. Então eu vou alimentar a minha mente e os meus pensamentos com as misericórdias, lembrando que o meu Senhor é misericordioso. Outra área que ele traz à memória, porque isso alimenta a esperança. Segunda coisa que ele traz à memória é tempo de voltar para o Senhor. Versículos 40 a 42 diz o seguinte: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Às vezes a gente está vivendo, né, normal, aparentemente bem, até sermos chacoalhados num dado momento por Deus. E aqui o profeta Jeremias, como eu falei, embora ele estivesse num contexto terrível, mas ele enfatiza sobre a importância de voltar ao Senhor. Ele diz, examinemo-nos e submetamos à prova os nossos caminhos. E depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos. Ele começa dizendo, para e pense, isso eu tenho que trazer à minha memória. Espera aí, deixa eu me examinar, né? Deixa eu fazer um check-up espiritual na minha vida. Deixa eu ver como que eu estou hoje. Se hoje, como que está a minha fé, como que está a minha esperança, como que está a minha vida pessoal com Deus, como que está meu relacionamento com o Deus da misericórdia, como que está o meu caminho. Ele diz, examine o seu caminho e depois volte para o Senhor. Você para, pensa, analisa, você verifica e vê como você está e você cai em si. Opa! Voltemos para o Senhor. Isso alimenta a minha memória com a boa esperança. Por quê? Porque eu preciso entender que o homem sem Deus é como uma folha seca, caída no chão, que vai para onde o vento leva, para onde o vento sopra, assim é alguém sem Deus. Ele diz, vem, examinemos e volta para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos, pecamos e nos rebelamos. Além de você examinar a você mesmo, além de você trazer a si a consciência, a revelação de quem você é, de quem é o seu Deus, de quem é esse que precisa ter relacionamento dia após dia, você cai em si e você diz, eu tenho errado. Eu estou falhando. Porque hoje, no contexto que estamos vivendo, infelizmente, cada vez mais tem crescido, tem havido uma escassez, literalmente, de pessoas compromissadas com o Senhor. Às vezes a pessoa quer solução, quer que as coisas sejam resolvidas, quer que Deus manifeste a sua mão poderosa, mas não busca Deus. Não tem relacionamento com aquele que é o único que tem a solução. Não tem. Não examina a si mesmo. Vai levando a vida. Online? Ufa. Vou assistir do meu sofá. Gente, vocês não têm noção a tristeza no meu coração de não ver esse prédio aqui, esse templo, né? Com o rosto das pessoas.
Isso faz bem. Como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos estar alinhados, enraigados no calor humano do Espírito Santo. Hoje, Deus tem, graças a Deus, nós precisamos dar graças a Deus, que hoje nós temos esse meio de comunicação, onde eu posso falar com você e você aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, não sei onde que você está. Mas não podemos nos conformar com isso. O online vai continuar assim, mas existem vidas aí fora sedentas por Jesus. Examinemos-nos, pois, e olhemos para dentro de nós. E vamos analisar nossa vida, porque isso traz esperança. Alimentar o tempo em que atrás, lá no passado, você conseguia ter um relacionamento com Deus seguro. Ah, pastora, por favor, né? Você está dando um exemplo que não tem nada a ver, né? Aquele tempo não tinha pandemia, não tinha máscara, a gente podia se abraçar, podia estar em comunhão. Pastora, não tem nada a ver com o nosso contexto que a gente está vivendo hoje. Tem sim. Sabe por quê? Porque a igreja vai se manifestar num link quando você compartilha, numa mensagem quando você compartilha, quando você leva, porque hoje nós não podemos estar aqui, mas você pode compartilhar do amor de Deus para outros. Você pode chegar e dizer assim, eu posso ter comunhão sim, e mostrar a palavra de Deus, enviar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo virtual. Hoje é muito difícil uma pessoa não ter um Instagram, um WhatsApp, usar o WhatsApp, ou pelo menos acessar o YouTube. E o Facebook, então, nem se fala, né, que é bem mais antigo. Então, não tem como. Então, eu preciso lembrar que eu não posso parar. Preciso examinar e eu volto, né, e trago à memória os momentos em que eu já vivi, que eu já me consagrei, que eu já me entreguei ao Senhor. Talvez você diga assim, hoje eu estou vivendo um tempo, pastora, de bênção. Quando eu paro e penso, digo, Deus tem sido tão bom, Deus tem sido tão misericordioso, eu estou vivendo um tempo como nunca antes. Deixa eu dizer qual é o nome disso, querido. Sabe qual é o nome disso? Colheita. Você está colhendo hoje aquilo que você plantou lá no passado. Lá no passado você se entregava mais. Lá no passado você não media esforço, você se sacrificava para Deus com toda a intensidade. E você fez o quê? Você estava plantando. Hoje você está vivendo a colheita. Quando eu paro e penso na minha vida, né, entreguei minha vida para Jesus com 15 anos, eu queria estar na sexta-feira no culto de cura e libertação, eu queria estar sábado no culto de jovem, eu queria estar domingo, podia ter até 10 cultos, naquela época ainda não tinha, mas tinham 3. Mas eu estava lá, eu queria estar ali, até fui disciplinada uma vez pelo meu pai, de tanto que eu queria estar vivendo dentro da igreja direto. Mas eu queria me envolver, eu queria, mas pastor, era naquele tempo, mas hoje não parou, queridos, o tempo continua. E aí aquilo, hoje eu olho para trás, sabe, momentos em que eu vivi, eu trago a memória. Às vezes em que eu ia para os acampamentos de jovens e eu nem conseguia, era o último ônibus. Eu lembro que a gente tinha vários horários. No último dia do acampamento de jovens, a gente tinha o último horário, era meio-dia. E às vezes 11h40, a gente estava ali no pó, e todo mundo já voltava, e às vezes nós íamos no último ônibus, porque eu queria estar ali buscando, eu queria vivenciar essa chama, tinha que ser espalhada. Quantas vezes eu sacrificava, ia no sol, porque Santarém, meu filho, é quente, viu? 25 graus a gente faz sopa, pra você ter uma ideia, né? Mas ali com 38 graus, 40 graus, 3 da tarde, eu na rua, na Avenida Borges Leal, lá em Santarém. Decore bem essa avenida, quando você for lá, que você conhecer Santarém. Ali naquela rua, aquele sol quente, suando, chegava na igreja suando, mas estava lá. Isso foi para a plantação. O que eu colhi? Meu Deus, Deus tem me surpreendido. Mas isso parou aí? Não, ninguém planta só uma vez. Agricultor não planta só um ano. Vai ali, planta, vamos fazer uma plantação aqui de feijão, de soja, de arroz. Deixa aí, quando colher, a gente para. Não existe isso.
Se você não plantar hoje no presente, o seu futuro está comprometido. Seu futuro em Deus está comprometido. Está plantando o quê? Está semeando o quê? Nesse tempo agora, queridos, esse é o tempo da igreja se manifestar como igreja do Senhor Jesus e dizer, eu sou de Jesus. Eu sou do Senhor. Mas Ele traz a memória. Vem, examine-se. Analise dentro de você como que está a sua vida. Não, pastor, estou orando. Sou fiel. Estou aqui, no culto. Talvez você deva ter levantado umas 3 vezes aí já. Para ir na sua cozinha tomar uma água. Estou aqui na condição de profeta do Senhor, porque era assim que Jeremias estava. Diante de uma aflição, diante de um povo que não estava nem aí com aliança com Deus. Mas ele estava ali, Senhor, tuas misericórdias. O tempo está passando, o relógio está acelerando, o ponteiro está girando. E quando você para e pensa, meu Deus, tua igreja precisa lembrar, trazer à memória o que traz esperança. Alimente a sua memória com o tempo que você vivia para Jesus, que você tinha prazer, onde você não... Está online? Que bom. Vou online. Não estou falando, queridos, quero que você me entenda com muito amor e carinho, que eu não estou falando de que você tem que ser obrigado a estar no culto presencial. Mas eu sei que existem pessoas que podem estar no culto. Existem pessoas que, por uma razão, não podem estar e que claro, a gente precisa entender, né? Mas tem pessoas que não podem estar, mas tem pessoas que podem. E o risco é esses que podem já ter se perdido no tempo. Se eu posso, estarei. Se eu não posso, quando chegar meu tempo, eu vou. Isso não vai fazer você menos espiritual, você que está em casa, que não está podendo vir presencial, do que aquele que vem. Mas você que pode, cuidado. Sabe, essas oportunidades que a gente precisa abraçar em Deus. Nossa crise, né? Nós fomos anunciar o culto, né, que seria somente online, lá no nosso live. E eu achei tão interessante, né? A maioria do nosso live são pessoas novas convertidas, converteram agora na nossa conferência. Ai, que pena, ai, o chorinho ali. Nossa, aquilo mexeu comigo. Falei, meu Deus, essa sede, sabe, esse prazer essa tristeza, mas uma tristeza de que pena que a gente não pode estar junto. A gente não pode cultuar o Senhor na casa. O que nos aguarda amanhã, nós não sabemos, queridos. Talvez, quem sabe, no futuro a igreja pode até ser perseguida, viver um tempo de angústia, e você vai querer estar na casa do Senhor e não vai poder. Mas o profeta diz, voltemos, examine-se. Faça uma análise dentro de você. Senhor, olha para dentro de mim. E volta. Traz à memória o tempo que você plantou atrás, para desfrutar do melhor de Deus nesse tempo. Agora não pare. Continue plantando. Continue sacrificando, continue se esforçando, mas dentro daquilo do seu limite. Dentro daquilo que você pode se doar para o Senhor, se doe, se entregue, se esforce. Porque nós somos tendenciados a viver um esfriamento espiritual. E é onde mora o perigo, o afastamento de Deus. Nós precisamos estar mais próximos. E por último, ele fala aqui também algo que precisa ser trazido à memória, que ele enfatiza, é o tempo de oração. Ele diz no versículo 49 e 50, diz assim, meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor se manifeste, até que os olhos do Senhor sejam atraídos para mim. O que ele está dizendo com isso? Tempo de oração, de um profeta que enfatiza que em tempos de angústia, em tempos de aflição, nós precisamos viver esse tempo para o Senhor. Sabe, quando ele diz assim, a Bíblia fala que nós precisamos orar sem cessar. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, dessa tristeza, infelizmente, né?
de angústias, de lutas, de dores. Quanto tempo você tem tirado para interceder pelas famílias? Pelas famílias do seu life, pelos seus irmãos, pela sua família num contexto geral, família em Cristo Jesus, família de sangue, ou por essa situação mesmo. Nós vamos estar começando agora, dia 1º, de junho, o nosso jejum de 21 dias, jejum e oração. Então, todas as noites, às 22 horas, nós vamos ter pelo Zoom, o link a gente vai estar disponibilizando nos grupos, nós vamos ter a nossa oração. Então, serão 21 dias de jejum e oração, onde nós estaremos ali intercedendo, porque eu entendo que a oração ela precisa ser uma ferramenta diária nas nossas vidas. Nós precisamos clamar, sabe, queridos, enquanto existem pessoas ali nos leitos dos hospitais, existem famílias sendo destruídas, nós precisamos parar e dizer, eu posso orar. E ele traz à memória isso. Quando eu buscava, ele diz assim, meus olhos choram sem parar. Pense num homem que ficava ali num pó, chorando, clamando, intercedendo. Mesma coisa, nós precisamos trazer na nossa memória isso. Isso nos traz esperança. Quando você volta, ao passado e pensa, olha, eu lembro quando eu estava precisando de algo na minha vida, de um milagre. Eu orei, e Deus respondeu. Lembro quando eu estava precisando de algo, era uma causa impossível. Mas o que eu fiz? Eu orei, e eu orei chorando, e o Senhor respondeu. Então, esse é o tempo de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Alimentar os nossos pensamentos com o melhor de Deus, com a oração, com o clamor, com o choro, com o quebrantamento, com o arrependimento, com lembranças da misericórdia do nosso Deus. Eu preciso entender, sabe, queridos, que quando eu volto para o passado, não é que eu estou fazendo uma regressão na minha vida, mas eu estou lembrando de fatos e momentos em que Deus agiu com a sua misericórdia, onde eu quase saio dos caminhos do Senhor, mas eu voltei, eu parei, eu examinei a minha vida. Ou quando eu vivi um tempo de oração. Porque a solução que o profeta via naquele momento, diante daquele caos, daquela assolação, era lembrar, trazer à memória o que traz esperança. Trazer à memória os momentos em que Deus nos guardou. Trazer à memória os momentos em que já choramos na presença de Deus, em que quando a gente chegava no culto, a gente sentia a glória de Deus, a presença de Deus. Entra em crise, meu amado, com você. Quantas crises nós temos entrado diante de Deus, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Muito mais nesse tempo agora, onde a tua igreja é tendenciada a viver um esfriamento espiritual. Tudo muito fácil, muito cômodo. Faz de novo, Senhor. Essa é a nossa crise, queridos, em Deus. Quem imaginaria viver esse tempo que estamos vivendo? Quem? Um pique, uma semana a gente está aqui, celebration. Na outra semana, meu Deus, não é isso. Vidas se perdendo, vidas morrendo sem Jesus. No tempo em que a igreja poderia estar com a porta aberta, está fechada. Meu Deus, não é isso, Senhor. Traga à memória o que traz esperança. Traga à memória o que te traz esperança. Coloca aí nos seus pensamentos o que te traz esperança. Todos os dias, Senhor, traz à memória aquele tempo do teu povo se rendia. Que havia uma geração de cristãos que pagavam preço por amor a Jesus. Oh, Senhor, isso me traz esperança de que não acabou, que a história não acabou.
O profeta estava ali, não é possível. Não pode, o povo atravessou aquele mar, enfrentou tanta coisa. Não pode acabar, a história tem que continuar. Essa é a crise que nós precisamos ter nos dias de hoje. Meu Deus. Queria pedir para você que está em casa, se colocar de pé aí onde você está, se você pode. Eu queria pedir para você buscar nesse momento, trazer à memória o que te traz esperança nos dias de hoje. Volte um pouquinho aí. Volte. Feche seus olhos. Oh, Senhor. Lembre-se que você tem um Salvador, nós temos um Senhor. Que nesse dia possamos voltar, analisar dentro de nós, lembrar das misericórdias do nosso Deus, lembrar do tempo de oração, lembrar do tempo de voltar ao Senhor. Oh, Jesus. Ora baixeira lá baixo, ora canta lá baixo. Eu não mereço sua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei sua voz. Aleluia. Chamando meu nome. Oh, Senhor, queremos alimentar nossos pensamentos com aquilo que nos dá esperança, Senhor. Deixou tudo que eu tinha. Levante suas mãos aí na sua casa. Declare bem alto, em alta voz. Diga agora, meu Salvador. Misericordioso, Redentor, livraste-nos a mim. É meu Salvador, meu resgatador. Quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantos livramentos, Senhor. Oh, misericórdia que se renova a cada manhã. Misericórdia que nos faz viver cada dia desfrutando da Tua graça. Eu escutei sua voz, chamando meu nome. Levante um altar de adoração na sua casa nesse momento. Deixou tudo que eu tinha pra perdoar o mundo e Tu és o nosso resgatador, o nosso resgatador.
trazer à memória aquilo que nos traz esperança, alimentar o nosso pensamento com o que é eterno, alimentar os nossos pensamentos com a Tua palavra, alimentar os nossos pensamentos através da Tua voz, quando ouvimos o Senhor falar conosco. Oh Jesus, quantos nesse dia talvez estão sem direção, Senhor, por alguma razão, mas nesse dia, Senhor, que a reflexão espiritual possa ser vivida, que possa lembrar, que possa examinar, possa lembrar que o Senhor é misericordioso, que é tempo de voltar ao Senhor, que é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de se posicionar. Oh Senhor, como precisamos, como igreja do Senhor Jesus que somos, separados para reinar contigo na glória, queremos fazer a diferença num tempo de aflição, num tempo de angústia. Nós queremos dizer: existe um povo que ama ao Senhor, existe um povo que clama ao Senhor, que lembra das tuas misericórdias e que reconhece as suas falhas e seus erros. Que precisamos crescer mais em Ti, Jesus. Precisamos crescer mais em Ti, Senhor. Todo pensamento impuro, todo pensamento negativo, que não seja isso que ocupe a nossa mente, mas que as lembranças daquilo que nos traz esperança, possa nos sustentar nesse tempo em que temos vivido, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. E me prostro aos teus pés, aleluia. Oh meu Deus, me prostro aos teus pés. Aproveite esse tempo de adoração, se prostre diante dele. Busque as misericórdias dele. Fale com ele. Entregue-se ao Senhor. Confie nele. Busque ao Senhor. Declare, meu Salvador, meu resgatador. Ele te resgata nesta manhã, nesse dia. Aleluia. Te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero fazer a oração da fé. A Bíblia diz lá em Tiago: tem alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros, e faça a oração ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e Deus o levantará. Talvez você esteja aí na sua casa, enfermo fisicamente, mas talvez não seja a enfermidade física, mas a enfermidade emocional, psicológica, ou até mesmo espiritual. Nesta manhã, nesse dia, nessa hora, o Espírito Santo de Deus está aí ao seu lado, junto com você aí na sua casa, e nós vamos orar aqui agora. E o Senhor vai curar o enfermo, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu oro, meu Deus,
Eu oro por essa pessoa que está aí na sua casa. Nesse momento, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade, esse mal, essa doença que ficou alojada aí, nesse corpo, nessa alma, nesse espírito. Eu ordeno espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Sai agora, solta agora essa família, solta agora essa pessoa. Eu declaro você, meu irmão, curado em nome de Jesus. Eu oro também pela sua família, meu irmão. Eu oro pela sua família. Eu oro pelas suas finanças. Eu oro pela sua casa. Eu declaro a sua casa. Eu declaro o seu lar, um pedacinho no céu aqui na terra. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos seus filhos. Eu declaro toda a sua casa servindo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, adore a Ele e declare. Obrigado, Jesus. Te queremos mais. Te queremos mais, Senhor. Tu és o nosso Redentor. Oh, Senhor, cuida de nós. Te amamos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aí na sua casa, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Glorifique, glorifique, exalte, exalte. Glorifique, dê glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Que maravilha, que tempo fenomenal, que palavra, que culto de celebração poderoso. Eu tenho certeza que a sua vida foi abençoada. Eu tenho certeza que você foi abençoado com essa palavra, com esse tempo de adoração ao Senhor. Quero encorajar você, olha, domingo que vem, vamos continuar buscando e pregando a palavra com muita ousadia. Domingo é culto de Santa Ceia. Prepare o seu coração em nome de Jesus Cristo, amém? E olha, irmãos, compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas para serem abençoadas também. E a partir de terça-feira, nosso Tadel, nossa terça live pelo Zoom, e a partir das 22 horas, torre de oração online. Prepare o seu coração. Esses 21 dias de jejum vai ser fenomenal para a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo grandes coisas nessa igreja, na sua vida, mas isto é só o começo para a glória de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. Eu abençoo cada vida aqui, cada irmão que está participando, os que vão participar, eu abençoo todos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, uma boa semana para todos nós.